Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre cálculo B. Nesse vídeo a gente vai estar tratando o tópico de vetores. Esse tópico ele tá lá no nosso livro-texto no capítulo 11 e especificamente aqui no vídeo nós vamos estar falando sobre produto escalar, produto vetorial e produto misto, que foram os tópicos que acabaram ficando de fora do nosso encontro síncrono dessa semana. Então eles estão lá na seção 11.3 e 11.4 do nosso livro-texto. Começando com produto escalar, então como o nome já nos diz, é um tipo de produto entre dois vetores, que podem ser tanto vetores do espaço bidimensional quanto do espaço tridimensional, onde a gente faz esse produto e o resultado é um número, ou seja, um escalar, né? Então, basicamente, o que a gente faz? Multiplica as componentes correspondentes e vai somando, né, o resultado desses produtos aí, né? Por exemplo, num espaço bidimensional, aqui o U e o V, vai ficar o 1 vezes V1, a primeira componente, né? Mais o 2 vezes V2. Certo? Está definido também para vetores no espaço tridimensional. Aqui eu trago então uma das propriedades principais, é que o produto escalar ele pode ser utilizado então para estar definindo o ângulo entre dois vetores, sendo que aqui eu ressalto que este ângulo, né, entre dois vetores é um ângulo que está entre 0 até 180 graus, né? Então algumas possibilidades de configuração, né, de vetores aqui U e V. Por exemplo, aqui nessa primeira, a gente tem que o ângulo entre o IV é um ângulo agudo, né? O θ, ele está entre 0 e 90 graus. Aqui, obtuso, né? Θ maior do que 90 graus. Aqui um θ 180 graus. E aqui, né, para a gente perceber que a limitação do θ sendo π está coerente, né? Porque, por exemplo, aqui se a gente pegar uma angulação que poderíamos pensar, né, se olhar aqui por cima, ser maior que 180 graus, aí na verdade a gente vai enxergar o ângulo aqui, né, por esse olhar aqui, U com o V, né, então não vamos ter ângulos maiores do que 180 graus aqui para serem analisados. Podemos reescrever essa igualdade aqui, olhando o produto escalar V, sendo então igual a norma de U vezes norma de V, vezes o cosseno de θ. Olhando dessa forma, a gente nota então como a norma de U e a norma de V são sempre valores positivos, né? Essa parte aqui é sempre maior ou igual que zero. A gente vê que o sinal do produto escalar vai ser o mesmo sinal do cosseno do ângulo, né? Então, quando a gente tem cosseno positivo, ou seja, para ângulo aí de 0 até π-meios, o nosso cosseno é positivo, então o produto escalar também vai ter um sinal positivo. Agora, quando a gente tem ângulos que são obtusos, de π-meios até 180 graus, a gente sabe que o cosseno para essas situações, para esses ângulos, é negativo. Então, a gente vai ter um produto escalar negativo, com um sinal negativo, né? Então, basicamente, aí o sinal do produto escalar é o mesmo sinal do ângulo, né? Com isso, então, a gente tem essas três situações, onde, então, nessa primeira aqui, o ângulo vai ser agudo, né? Ou seja, e aí a gente tem um produto escalar entre esses dois vetores sendo positivos, então toda vez que o produto escalar entre dois vetores for maior do que zero, resultar um valor maior do que zero, isso indica que aqueles dois vetores estão num posicionamento, né? O ângulo entre eles é um ângulo agudo. Já se a gente efetuar o produto escalar e obter um valor negativo, então isso está indicando que o ângulo entre esses dois vetores vai ser um ângulo obtuso. E por último, se a gente efetuar o produto escalar e obter zero, então aqui eu ressalto bastante essa propriedade que vai voltar a aparecer outras vezes no curso, então a gente tem ângulo reto, né, 90 graus entre esses dois vetores. E nesse caso é dito que o U e V são ortogonais, então a gente vai usar muitas vezes essa nomenclatura de ortogonalidade, né? Depois a gente também vai ver
palavras, né, sinônimos para essa questão de ser ortogonal, né? Ser ortogonal é estar em ângulo reto ou perpendicular, né? A gente vai ter nomenclaturas que vão ser mais adequadas para caracterizar, né, esse posicionamento em ângulo reto entre, por exemplo, uma reta e um plano. A gente vai dizer que são perpendiculares. Plano com plano são perpendiculares se eles estiverem em ângulo reto. Dois vetores em ângulo reto é mais convencional, aí a gente está falando que eles são ortogonais, né? Então, o produto escalar entre eles vai ser igual a zero nessa situação. Então, pessoal, vamos para um exemplo aqui bem simples da lista, onde então a gente vai estar analisando, né, determinando se U e V fazem um ângulo agudo, obtuso ou se são ortogonais. Então, nesse exercício, a gente nem quer encontrar o ângulo entre os vetores, né? Apesar que a gente tem a fórmula onde a gente poderia encontrar o ângulo entre os vetores, a gente quer apenas caracterizar se esse ângulo vai ser agudo, obtuso ou reto, né? Então, na verdade, aqui a gente precisa só, né, apenas simplesmente determinar o sinal do produto escalar entre esses dois vetores. Fazendo o produto escalar, vendo se é positivo, negativo ou igual a zero, a gente então caracteriza em um desses casos aqui. Vamos fazer o item A, o B e o D, certo, gente? O A, o C eu vou deixar para vocês. Vai ser muito parecido. Então, no item A aqui, uma coisa, né, que a gente percebe é que a gente está ganhando os vetores aqui naquela notação com a base canônica. Então, se nós quiséssemos aqui, para facilitar a conta, colocar na notação aqui componente a componente, a notação do livro que a gente está utilizando. Então, os vetores U e V. Então, no item A, pessoal, vamos fazer o produto escalar, né? Produto escalar com essa notação aqui com o pontinho, né? Poderíamos estar usando a setinha aqui em cima, né? Já que aqui fica difícil fazer negrito, né? Então, fazendo o produto escalar, vai dar 7 vezes menos 8, tem que tomar um cuidado com o sinal, né? Mais 3 vezes 4, mais 5 vezes 2. Fazendo as contas aqui, gente, vocês vão ficar com menos 56, mais 12 e mais 10. Nem precisaríamos necessariamente colocar o valor final aqui, poderíamos simplesmente perceber que isso vai dar negativo, a gente já tem a nossa conclusão. Fazendo aqui a continha, vai dar menos 34. Então, nossa conclusão aqui, ó, o escalar V vai ser negativo. Então, a gente está na situação de ângulo obtuso. Ou seja, esses dois vetores estão numa angulação aí que ultrapassa 90 graus, um ângulo maior do que 90 graus. Na letra B também, né, podemos colocar imediatamente aqui na nossa notação aqui componente a componente, 6, 1 e 3, e o nosso V aqui tá faltando a componente J, né? Então, quer dizer que é 0 na segunda coordenada aqui. E temos aí nosso vetor U e o nosso vetor V. Fazendo aqui o produto escalar, vamos ficar com 6 vezes 4, mais 1 vezes 0, e mais 3 vezes menos 6. Que vai ficar 24 menos 18, ser igual a 6. Ou seja, maior do que zero. Conclusão, pessoal, estamos numa situação de ângulo agudo. Esses dois vetores estão num posicionamento aí que o ângulo entre eles é menor do que 90 graus. E na letra D, o escalar V, 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Vou deixar assim, né? E 1 vezes 0 vai dar 0, mais 6 vezes 2. Vai dar menos 12, mais 12, que é igual a 0. Então, toda vez que o produto escalar entre dois vetores resultar em 0, então a nossa conclusão é que esses vetores estão em ângulo reto, são ortogonais. Certo? Então, esse é um exercício da lista.
Indo adiante aqui, gente, vamos falar um pouquinho de produto vetorial. Então, o produto escalar, que a gente acabou de ver, ele serve tanto para vetores no espaço bidimensional quanto tridimensional. Já o produto vetorial é apenas para vetores no espaço tridimensional. Ele está definido dessa forma aqui, gente, determinantes, tá? Determinantes de matrizes 2 por 2, mas por equivalência a gente pode calcular simplesmente como esse determinante aqui, certo? Com IJK, né? Então, no resultado final desse produto vetorial, a gente vai ter um vetor como resultado, certo? Tem que dar uma relembrada aí de cálculo de determinantes, né, de matrizes 3 por 3, caso vocês tenham esquecido aí como se faz, né? Uma propriedade principal que eu trago aqui, pessoal, é que quando a gente faz o produto vetorial, geometricamente a gente vai estar encontrando um vetor W, né? Faço produto vetorial de U com V, eu vou estar encontrando um vetor W aqui, vou colocar aqui então, ó, vou estar achando um vetor W, que ele tem uma propriedade especial, gente. Ele é ortogonal simultaneamente ao U e ao V, ou seja, ser ortogonal, né? Lembrando, a gente pode usar produto escalar. W com U vai ser 0 e W com V também vai ser 0, né? Aqui são vetorizinhos, né? Então, quando a gente faz produto vetorial, vamos obter um vetor simultaneamente ortogonal aos dois vetores envolvidos nesse produto. Como exemplo da lista também, então a gente vai calcular o produto vetorial de U com V e verificar que é ortogonal a ambos, a U e a V, para, né, tá comprovando, digamos assim, que aquela propriedade ali tá valendo, tá? Então, vamos fazer aqui o item A. Então, gente, montei aqui o produto vetorial, onde a gente tem, então, esse determinante para calcular. Primeira linha é IJK, segunda linha, as componentes do vetor U. Terceira linha, as componentes do vetor V. Como que a gente calcula mesmo o determinante? Podemos duplicar aqui as duas primeiras colunas, repeti-las, e aí a gente faz aquela multiplicação cruzada, né? Onde a ida aqui, digamos assim, mantém o sinal, e a volta vai ser com o sinal trocado do que a gente obtém, né? Então, vamos fazer todas essas multiplicações aqui. E o IJK a gente carrega porque vai ser, né, o que vai dar origem às componentes aí do nosso vetor resultado aqui desse procedimento aqui, né? Então, primeiramente vai ficar 4i, depois mais 12J e, por último, K. Agora a volta, digamos assim, né? Menos 8K seria, né? Mas aí a gente troca o sinal, então mais 8K. Menos 3i vai ficar mais 3i. E mais 2J vai ficar menos 2J. E aí agora a gente junta as componentes aí, iguais, 4i com 3i, 7i. 12J menos 2J vai dar mais 10J. E a componente K vai ficar mais 9K. Então, pessoal, aqui o nosso W, digamos assim, né? Resultado do U com V, ficou 7, 10 e 9. O exercício está pedindo para a gente verificar a questão da propriedade da ortogonalidade. Então, vamos fazer o produto escalar do W com o U, 7, 10 e 9, e vamos comprovar aqui que vai dar realmente 0, né? Quem era o U mesmo? 1, 2 e menos 3. 1, 2 e menos 3. Se a gente fizer esse produto escalar, vai dar 7 mais 20 e menos 27, que é igual a 0, né? Então, aqui, primeiramente, está ok, né? W com U é igual a 0. E agora, W com V. 7, 10 e 9. O nosso V era menos 4, 1 e 2. Menos 4 e 2. Se fizermos aqui, então, vou escrever aqui de novo, vai dar igual a menos 28 mais 10 e mais 18. É igual a 0. Então, tá aí, pessoal. Tá verificado que o vetor que a gente obteve, né? O W que a gente obteve,
W é ortogonal a U e o W também é ortogonal a V. Então, o produto vetorial tem essa propriedade especial. Para finalizar, então, agora, faltou o produto misto. Então, é um produto que mescla aí tanto o produto escalar como o produto vetorial. Então, a gente vai fazer o U escalar com o resultado do V vetorial com o W. Poderíamos pensar que dessa forma a gente teria que operar duas vezes, né? Fazer o V vetorial com o W e depois fazer o escalar com o U. Mas vai haver uma propriedade que vai nos facilitar essa conta, onde então a gente vai poder calcular tudo isso de uma única vez, como esse determinante aqui de matriz 3×3. Então, pessoal, já que o produto vetorial só pode ser calculado para vetores no espaço tridimensional, consequentemente, o produto misto também só vai ser para vetores no espaço tridimensional. Resultado, isso aqui, né? Produto misto vai resultar um escalar. Então, também, como eu fiz nos outros casos, a propriedade que eu trago aqui para destacar para vocês é principalmente esse item A do teorema, em que o produto misto vai ser utilizado, então, para calcular o volume de um paralelepípedo com lados adjacentes, sendo o vetor U, V e W. Então, esse volume vai ser o módulo. Notem que esse produto misto poderia, por exemplo, resultar um valor negativo, mas aí a gente coloca o módulo, né? Então, o resultado do volume tem que ser um valor positivo. Então, a gente pode calcular, né, o volume de um paralelepípedo desse formato aqui, lados adjacentes sendo formada pelos vetores U, V e W, certo? Aqui tem uma outra propriedade ainda, né? Quando a gente obtém um produto misto sendo zero, isso significa que os vetores estão situados no mesmo plano. Então, pode ter alguma utilidade aí em alguma aplicação, essa segunda propriedade. Mas, para o exemplo que eu trago aqui, gente, nós vamos estar usando, então, a questão do volume do paralelepípedo. Em particular, aqui nesse exemplo, gente, não foi dado os vetores, foram dados os pontos que vão formar, então, os lados adjacentes do nosso paralelepípedo. Então, a gente vai representar aqui num desenho para ajudar a gente a pensar, né, na situação, sem nos preocuparmos muito em seguir fielmente as coordenadas dos pontos, certo? Então, ficamos com essa representação aqui, né, onde o P vai ter, né, então, o PQ, o PR e o PS. Podemos, para auxiliar aqui na notação, tá chamando aqui, né, o PQ do PQ de U, o PR de V e o PS de W. Então, os nossos lados adjacentes. Vimos ali da propriedade que o volume vai ser, então, né, o módulo do produto misto entre esses vetores aí, né? O U vai ser escalar, V com o W. Então, pessoal, vamos formar esses vetores, né, a partir dos pontos dados, e aí depois a gente calcula o produto misto. Começando pelo U, o U, né, vai ser, então, resultado aqui do segmento PQ. Já vimos, né, que o vetor, quando a gente ganha o ponto inicial e ponto final, nós podemos, então, compor as coordenadas fazendo as coordenadas correspondentes, né, final menos a inicial, né, e vamos colocando aqui nas coordenadas do vetor. Então, o PQ vai ser 4 menos 2, que é 2, 1 menos 0, que vai ser 1, 0 menos 1, menos 1. O V, que vai ser PR, então vai ficar 3 menos 2, que é 1. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. E o W vai ser o nosso PS, que vai ser 2 menos 2, que dá 0. Menos 2 menos 0, que vai dar menos 2. E 2 menos 1, que vai dar 1. Agora, então, gente, é só a gente montar aquele determinante, né, do produto misto, né, aquele determinante de matriz 3×3, né, vou colocar aqui, onde cada linha é um dos vetores envolvidos, né, primeira linha é o vetor U, segunda linha o vetor V e terceira linha o vetor W. Determinante de
matriz 3×3, né? Vamos duplicar aqui, ó, a primeira coluna, segunda, vamos repetir aqui, né? E aí a gente vai para aqueles produtos, né, cruzados, onde a gente tem aqui a ida ser positiva e a volta, né, depois troca o sinal, né? Sinal, então esse determinante dá direto números, né? Não tem JK para carregar, já é mais direto do que o produto vetorial. E aqui, então, a gente vai ficar então com menos 2 mais 0, né? Mais 0. Aqui vamos ficar com 0 também. Mais 0, então bastante zeros. E aqui seria menos 1, né? Seria 1 positivo, mas aí como tá na parte da volta ali do determinante, menos 1. Então, o resultado aqui dá menos 3, gente. Notem que o que acontece? O volume vai ser o valor absoluto, né, desse resultado aí. Então, o nosso resultado, o volume vai ser 3 unidades de volume. Então, com esse exemplo, eu encerro o vídeo. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só chamar.